Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nesse programa a gente vai falar sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar e hoje, como vocês já podem imaginar, obviamente a gente tem um tema mais do que especial. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, agradeço a participação sempre de todos vocês e hoje nesse programa mais do que especial eu escolhi uma frase para a gente começar o nosso dia como já é de costume. Essa frase foi dita por Albert Einstein e ela é basicamente o seguinte: uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. Então pessoal, percebam que é natural que durante a nossa vida nós vamos evoluindo, vamos cada vez mais nos articulando e adquirindo conhecimentos para resolver problemas, isso é fato. Mas essa frase, ela tem tudo a ver hoje com o nosso tema. A prevenção sempre é a melhor solução. Então fiquem atentos, que eu tenho certeza que esse programa vai ser muito especial para vocês também. E já dando sequência, vamos continuar com as nossas perguntas e respostas do quadro Doutor Responde. Para quem nos acompanhou no programa passado, nós tivemos uma entrevista super bacana com a doutora Giovana Palomba, ela que é pediatra, e obviamente escolhemos algumas perguntas aqui para estar comentando com vocês. A Tânia de Avaré, Tânia, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. A Tânia perguntou o seguinte: eu amamentei durante o início, porém meu bebê não ganhou peso e eu tive que passar para a fórmula. Será que meu leite é fraco? Tânia, basicamente, não existe leite fraco, ok? É sempre importante lembrar que o leite ele é completo desde o início, em todas as suas fases, desde a fase do colostro até mesmo quando ele chega no período de ser chamado de leite maduro, né? Aquele leite que a gente mais conhece, branco. Então, não existe leite fraco. Continue amamentando, isso é muito importante. Quanto mais você amamentar, melhor. Os benefícios do leite nós vimos lá no programa, então não perca esse estímulo, é muito importante e o leite é completo em todas as fases, então pode ficar tranquila quanto a isso. E a próxima pergunta que surgiu foi a da Ana Cristina aqui de Bauru. Ana, muito obrigado pela sua participação. A Ana perguntou o seguinte: acabei de ter o meu primeiro bebê e toda vez que eu amamento eu sinto cólicas, é normal? Ana, vamos lembrar que durante a amamentação existe a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio ele participa também em outras etapas da vida da mulher, como por exemplo durante a contração do útero e também durante um orgasmo. Olha só que interessante. E naturalmente, se ele tem esse efeito de contração uterina lá no trabalho de parto, também durante a amamentação ele vai promover essa contração. É claro que de forma menos intensa, mas que a mulher vai acabar sentindo uma cólica. Então sim, é normal durante a amamentação você ter essa sensação de cólica, ok? E já dando início à nossa entrevista de hoje, eu convidei uma pessoa que é muito especial, uma autoridade no assunto no que diz respeito à oncologia, o Dr. Norberto Paes. Ele é oncologista, ele vai falar um pouquinho aqui pra gente hoje sobre esse tema, o Outubro Rosa, que é um tema que basicamente todo ginecologista conhece, todo mundo conhece, faz parte da nossa agenda e tem um mês inteiro dedicado a ele. Dr. Norberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, fiquei muito feliz pelo fato de você ter aceitado o nosso convite. O senhor que é uma autoridade realmente no assunto e faz isso, divulga esse trabalho de uma forma muito espontânea, muito bacana, abrangendo muita gente, passando conhecimento de altíssima qualidade. Fiquei muito feliz com o seu convite. Obrigado, seja muito bem-vindo aqui no Papo Saúde. Eu que agradeço, Lucas, o seu convite e eu também parabenizo você pela sua iniciativa de trazer o Outubro Rosa aí para a realidade de todo mundo, mas nesse mês aí que nós estamos aí alavancando essa campanha, né, de grande importância. Perfeito. Doutor, antes da gente começar, pode falar um pouquinho para a gente da sua formação? Como é que foi a sua carreira aí? Como é que se seguiu até hoje? Eu sou um médico já formado há alguns anos, eu formei pela Universidade Federal de Mato Grosso e depois eu fui fazer a minha especialização, a minha residência médica em oncologia, radio-oncologia, no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, né? Que é um hospital do Ministério da Saúde que tem a função principal de regular e fazer toda a programação de combate e tratamento de câncer a nível de Brasil. Então, bacana, muito bom. Doutor, para a gente já começar a ir direto ao assunto, o que é o câncer e como que ele começa, como ele se forma? O câncer nada mais é que uma perda
regulação da divisão celular. Ou seja, em algum momento da vida, por algum motivo, seja hereditário, seja físico, por exemplo, um cigarro, um vírus, etc., faz com que as células de um tecido ela tenha aquela capacidade de divisão normal, ela perde isso, né? Então as células começam a se dividir de uma forma anormal, criam células bem alteradas, mutantes, e elas se dividem, se multiplicam de uma forma extremamente desordenada e criam tecidos, né? O câncer, o tumor são um conjunto de células, são tecidos anômalos que têm a capacidade de crescer, invadir estruturas vizinhas, né? E, por exemplo, o pulmão às vezes invade o esôfago, invade um vaso, uma artéria, uma veia, etc. E além disso também de disseminar, que é o pior, né? Que sai dali, por exemplo, no pulmão, que pode ir para o cérebro, pode ir para o fígado, pode ir para qualquer outro local no corpo. Então é o que todo mundo fala de disseminação, metástase, né? Então essa mais ou menos é a teoria, bem basicamente falando, de como o câncer funciona, né? E isso leva à morte, né? Infelizmente, né? E todo esse processo que o senhor está contando para a gente demora para acontecer? Como é que funciona isso? Quanto tempo demora para um câncer crescer ou para ele se desenvolver? Na maioria das vezes é um processo lento, né? Ele vai se desenvolvendo aos poucos. E o pior é que muitas vezes as pessoas contribuem para isso. Por exemplo, quem fica fumando, bebendo muito, uma vida totalmente desregrada, ele está contribuindo para isso, né? Então, mas na maioria das vezes é um processo que leva anos para que chegue numa fase mais avançada. Então é nesse momento, às vezes no começo, que a gente tem que trabalhar para descobrir logo, não deixar ele evoluir, porque a gente tem tempo para isso, né? O senhor comentou uma coisa muito interessante, que foi essa capacidade que essas células anômalas aí, que se formam têm de invadir outros tecidos. Isso aí, o senhor mesmo comentou que o nome disso é metástase. O que é exatamente a metástase? Qual é a capacidade que esse tumor tem de invadir? Todos os tumores têm capacidade de formar uma metástase, de invadir outros órgãos? Na grande maioria dos tumores, esse é o comportamento, né? Inicialmente ele começa, vamos falar especificamente da mama, que é o objetivo desse mês. Muitas vezes ele começa com uma célula, um conjunto de células anômalas diferentes que começam a se proliferar de uma forma desordenada, e ali vai crescendo um tumor na mama. Daqui a pouco um tumor que era de meio centímetro chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, até mais. E aí ele começa a crescer, o tumor invade a pele, invade o mamilo, invade a parede torácica, e aí começa a causar um monte de sintoma, e daqui a pouco ele começa a disseminar. Primeiro momento ele vai para a cadeia linfática, vai para a axila, os gânglios axilares, e depois ele pega o sangue e vai lá para o pulmão, para o cérebro e etc. E aí é o que a gente fala, já é uma doença disseminada, e é onde a chance de cura já diminuiu bastante. Então a gente tem que trabalhar para tentar pegar ela do meio para baixo, 1 centímetro, que é onde 95% de cura, né? E a importância disso é porque, além da chance de ser muito alta, quase da totalidade se cura, o que acontece? O tratamento ele tem muito menos toxicidade, a pessoa sofre muito menos. Às vezes não faz quimio, a cirurgia tranquila, às vezes também não precisa nem de radioterapia, e o custo disso tudo para a pessoa, para a família e para o governo é muito menor. Então essa campanha do Outubro Rosa, que surgiu, não falei ainda, né, em 1990, nos Estados Unidos, através de uma fundação chamada Susan Komen, em uma corrida pela cura, ou seja, que as pessoas que tinham sido curadas participaram dessa corrida, e o símbolo maior é esse lacinho aqui, o laço rosa. A campanha começou com o laço rosa, né? Aí o que aconteceu? Nessa corrida todo mundo usou o lacinho rosa. Então a partir desse momento explodiu. Então na década de 90, né, nos Estados Unidos, Nova York, através dessa fundação, começou essa campanha que hoje é mundial, e no Brasil está muito forte. Aqui no Brasil chegou em 2002, quando, numa comemoração lá da Revolução Constitucionalista de 32, ali em São Paulo, no Obelisco de Ibirapuera, onde tem lá as estátuas com os soldados, lá tudo, se iluminou aquela imagem de rosa naquele dia. E a partir daí, vários outros monumentos, principalmente lá, Cristo Redentor, Catedral de Brasília e outros importantes monumentos no Brasil, começaram a ter a mesma atitude. A campanha
graças a Deus explodiu e hoje ela chegou aqui. Até a abrangência que nós estamos tendo hoje. Exatamente, e a importância que as pessoas estão vendo e estão passando para frente também. E doutor, aquela paciente que tem dúvidas com relação ao início do câncer, existe algum exame laboratorial que a gente possa solicitar logo no início para os cânceres de uma forma geral? Ou mesmo se ela tem algum sintoma específico, o câncer logo no início, bem precocemente, ele dá algum sintoma ou não? Então, o câncer no início, bem no início, não tem sintoma nenhum, principalmente de mama, nenhum. Então, o que tem que ser feito? A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia. Em algumas situações esporádicas antes dos 40, né, 35, naqueles que têm um risco muito maior, né, uma família com uma tendência muito grande de câncer de mama por questões hereditárias. O ultrassom também, ele é bem indicado em algumas situações, principalmente pacientes mais jovens. E a ressonância também tem a sua indicação precisa em alguns momentos aí, mas em via de regra, exames de imagem, mamografia, ultrassom e ressonância quando necessário. E para pegar a doença bem no início, porque quando a doença, digamos, tem meio centímetro, a mulher não consegue palpar. Então, a gente entende que a palpação caiu o lacinho rosa, né, que está aqui, que eu vou deixar aqui, né, mas a gente entende que é necessário esses exames. E a palpação, a mulher vai conseguir pegar nódulos de 1,5, 2 centímetros quando pega, né, é difícil. E além disso, não é só a palpação, né? Você tem a visualização do mamilo, da auréola, da pele da mama, que pode ter algumas alterações que chamam a atenção, mas em via de regra, o exame de imagem é fundamental. Perfeito. E, de uma forma em geral, né, o senhor estava comentando a respeito de alguns hábitos que as pessoas têm, né, que possam prejudicar e causar essas alterações de células e gerar futuramente gerar um tumor. Mas e maneiras de evitar? Quais são as maneiras, de uma forma em geral, da gente cuidar para que não exista a presença dessa doença? Então, eu costumo dizer assim que, vamos lá, 15% dos cânceres, eles são de origem hereditária, genética. Né? O restante a gente que dá um jeito de arrumar, entendeu? Como que a gente arruma? Hábitos de vida, né? Não saudáveis, digamos assim. E isso é um problema, né? A pessoa não se alimenta direito, né? Tem alimentação saudável, ele não pratica atividade física, vida sedentária, obesidade, não dorme bem, não come bem, estresse cotidiano, a pessoa vive no estresse hoje, né? Vive ansiosa, então o mundo ele está levando uma pessoa com depressão, com ansiedade, com insônia, com uma alimentação inadequada, sem atividade física. Isso leva com certeza a um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio imunológico, né? E aí, às vezes um vírus, etc., aquilo ali agride o corpo e aí o corpo não está mais preparado para fazer aquele reparo e aí a coisa vai andando, né? Pode acontecer. Interessante você ter comentado isso, doutor, porque eu falo muito para as minhas pacientes, eu brinco com elas que para a nossa vida, de uma forma geral, para a gente se manter saudável, a gente tem que ter basicamente 4 pilares. Sim. Alimentação, atividade física, boas horas de sono e o controle do estresse. Sim. Talvez esse seria um kit básico. E aí a gente fala de alimentação, poxa, não pode comer alimentos muito gordurosos, excesso de carboidratos, pães, macarrão, massas em geral, arroz branco, batata, refrigerante, doce. E elas não entendem que isso realmente, no longo prazo, pode gerar um câncer lá na frente. A Coca-Cola, o Guaraná, eles podem gerar um câncer lá na frente. Esses hábitos de uma forma em geral. Sim, falando agora, você falou do refrigerante, eu quero um detalhe, né? O corante do refrigerante, ele é carcinógeno, ele tem a possibilidade do próprio corante gerar um tumor. É como cigarro, né? Você fuma, você está estimulando uma possibilidade de um tumor. O corante do refrigerante, sim. E todo esse mau hábito em si gera também, né? Então, o desafio hoje da humanidade não é só tecnológico, é você fazer com que o seu corpo trabalhe dentro do necessário, de como ele realmente teria que funcionar. Na verdade, o nosso corpo é o nosso maior bem. Né? Exato, exatamente. E realmente, eu não sei se na sua prática clínica você também encontra essa dificuldade, mas é difícil você convencer a pessoa de que esses alimentos eles não devem ser consumidos de uma forma bastante rotineira. E quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, poxa, mas então o que eu vou comer? Como se isso fosse a base da dieta, e está totalmente errado. O refrigerante realmente foi eleito o pior alimento do mundo. O refrigerante zero
é o pior e em segundo lugar o refrigerante normal. Então, todos esses cuidados que você tem, eles é como se fosse uma sementinha que você planta para nunca lá na frente ter problemas. As pessoas às vezes confundem, falam, poxa, eu tomo coca e não tenho problema. Poxa, hoje você tem 20 anos, 30 anos, e quando você tiver 60? Além do câncer, vários outros problemas, diabetes, pressão alta e assim por diante. Então é muito interessante que o senhor diga essas coisas, né? Uma pessoa que tem uma autoridade para falar realmente sobre isso, explicar que realmente isso mexe com o processo inflamatório das nossas células e que isso estimula realmente a formação de doenças aí, como por exemplo o câncer. Uma observação que eu quero dizer assim, cuidado com o açúcar. O açúcar, ele em excesso, gera um processo inflamatório intenso no nosso corpo, tá? E o excesso de açúcar hoje faz parte da dieta. A dieta é uma coisa cultural. Sim. É fácil comer bem, é fácil, é uma questão de criar hábitos, né? Então as informações estão hoje nas redes sociais, o que é uma alimentação saudável. Então todo mundo tem acesso. Então, mas ninguém pratica. Se você vai no mercado, se você observar o carrinho das pessoas, o que elas estão comprando, se você analisar aquilo do ponto de vista nutricional, você acha um absurdo. Tem gente lá com um carrinho só de refrigerante, de açúcar, em excesso, doce, tudo, enlatado, tudo coisa que teoricamente tem um potencial cancerígeno gigantesco. Então, o primeiro fator para você se prevenir do câncer é uma dieta saudável. Eu acho que isso aí não só para o câncer, para o diabetes, para a pressão alta, para o corpo como um todo. Nós somos o que comemos e bebemos. Excelente. Eu tenho essa convicção que eu já vi essa frase e é verdade. Né? Excelente, sem dúvida nenhuma. E pessoal, antes da gente dar sequência nesse bate-papo, tá incrível, eu queria chamar aqui, falar um pouquinho sobre saúde e beleza e chamar o Momento Camélia. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta aqui no nosso bate-papo de hoje com o Dr. Norberto Paes, ele que é um oncologista e está dando uma aula aqui sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama, que é o foco desse mês, esse mês que tem uma atenção especial para todos nós. E, doutor, retomando o nosso assunto, o senhor comentou já o início, como é que surgiu essa campanha e qual de fato é a importância? A gente tem que se cuidar só em outubro ou não? Como é que funciona? Qual é o objetivo principal dessa campanha do Outubro Rosa? O principal é a prevenção e o diagnóstico precoce, né? Lembrando que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, só esse ano vão ser 66 mil novos casos de câncer de mama feminino, fora os masculinos, que o homem também tem câncer de mama, tá? Podemos esquecer disso. O estado de São Paulo, que é o nosso, são 18.200 casos novos de câncer de mama. Então a importância da conscientização no mês de outubro serve para o ano todo. Significa o quê? Que a prevenção, ou seja, diminuir a possibilidade de ter dieta saudável, hábitos de vida saudável. Então isso é fazer com que a chance de ter um câncer diminua. Vamos ter uma dietinha legal, dormir bem, não ficar estressado, atividade física, emagrecer, etc. E o diagnóstico precoce, que significa fazer exames, mamografia a partir dos 40 anos, ultrassom quando necessário, ressonância quando necessário, mas procure o seu médico, ele vai indicar o seu melhor exame, vai pedir, mas o exame é necessário. E a palpação da mama também durante o banho, ela também é importante, mas não esqueça, o diagnóstico precoce é responsável pela maioria das curas e com menor sofrimento, e com mais rapidez e com custo muito menor. Então a importância desse Outubro Rosa é isso, prevenir e diagnosticar no começo. Perfeito. O senhor comentou uma coisa que é muito interessante, as pessoas às vezes confundem a diferença entre prevenção Sim. e rastreamento. Sim. Lembrar, pessoal, que prevenção, que a gente estava falando agora há pouco, a respeito dos bons hábitos de vida, evitar o tabagismo, o etilismo, uma boa alimentação, atividade física, boas horas de sono e controle do estresse. Quando a gente fala em rastreamento, nós queremos identificar a doença que já existe
Então, a gente não está mais falando dela não existir, a gente está falando dela já existir e a gente quer diagnosticar precocemente. Exatamente. Então, é muito importante entender essa diferença e um dos exames que o senhor citou aí, a mamografia, é o exame de rastreamento, deve ser realizado realmente a partir dos 40 anos de idade, de uma forma geral, pela maioria das escolas de mastologia, de oncologia, é fundamental. E doutor, um pouco mais específico sobre o câncer de mama. Quais são os principais sintomas que nós podemos avaliar no câncer de mama? E uma dúvida que sempre surge, o câncer de mama dói? É assim, infelizmente no começo, como eu já falei, ele não dá sintoma, né? Esse aqui é o grande problema. Quando ele começa a dar sintoma, que ele já não está mais no início, ele já está um pouco mais avançado. Então no autoexame, principalmente durante o banho, em frente ao espelho, a mulher deve palpar a mama e observar nódulos, né? Algum nódulo anormal, um mamilo, se não tem alguma secreção, principalmente secreções escuras e sanguinolentas, alterações na auréola mamária, alterações da pele, retrações, mudanças de coloração, abaulamentos. A axila também deve ser examinada, algum nódulozinho na axila. Então, alterações que a mulher vê, observar na mama, que não tinha e aquilo passa a ter e não some com 2, 3 semanas, ela tem que procurar o médico. Pode não ser nada, mas pode ser um câncer. Eu já conversei com muitas pacientes que descobriram: doutor, eu fui examinar a minha mama, tinha um nódulozinho, um carocinho, saía a secreção do mamilo, ou tinha uma retração de pele, a mama estava vermelha. E a questão da dor, na verdade a dor ela só vai vir quando o doença estiver bem avançado, infelizmente, né? Então o câncer de mama, principalmente no começo, não dá sintoma nenhum. Para ter a dor, já uma doença já um pouco mais avançada. O senhor comentou uma coisa interessante sobre o autoexame. Eu lembro quando eu era mais novo, estava na época de faculdade, tinha cartaz para tudo quanto é canto sobre o autoexame e hoje não tem. E um dos motivos para isso foi que as pessoas talvez tenham interpretado de uma forma equivocada o autoexame. Talvez elas não soubessem fazer de forma adequada e é difícil. O câncer nos seus estágios mais iniciais, ele é muito difícil palpação. Cânceres com menos de 1 centímetro praticamente não são palpáveis de forma alguma por uma pessoa especialista no assunto. Então imagina uma pessoa que é, entre aspas, leiga, né? E muitas mulheres, infelizmente, tinham aquela questão de: olha, eu me examinei, não percebi absolutamente nada de errado, então não preciso da mamografia, não preciso ir no médico. E esse é um conceito equivocado. Então, o autoexame é muito importante que ele seja feito de forma correta, mas jamais abandonar o acompanhamento com o médico da sua confiança e jamais deixar de fazer os exames de rastreamento, iniciando com a mamografia. Um detalhe, doutor, tem até saído recentemente nas mídias, talvez uma possibilidade da mamografia causar o câncer de mama pelo fato dela ter radiação. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Isso não é possível, porque primeiro que a quantidade de radiação na mamografia é baixa, né? E também todos os tumores relacionados à radiação, eles são diferentes. São os sarcomas, são tumores raros que geralmente aparecem depois de 20 anos de uma exposição à radiação. Esse tumor de mama, que são os carcinomas invasivos, eles não têm uma relação com a radiação, com a mamografia. Então não há a menor possibilidade disso acontecer. Então isso a gente nem comenta com as pacientes porque o risco realmente é baixo. É muito baixo, perfeito. E doutor, com relação à sequência de exames, basicamente a gente começa pedindo uma mamografia, às vezes eventualmente pode ter alguma alteração. É necessária a complementação diagnóstica. Quais os próximos exames que nós podemos solicitar de uma forma bem geral? A gente começa sempre, né, depois dos 40 anos, com a mamografia. Tem algumas situações em que a mama é muito densa, que não consegue visualizar com a mamografia, aí você complementa com ultrassom, né? E também naqueles casos que você ainda tem alguma dúvida ou você quer caracterizar melhor o nódulo, o tumor, você acaba pedindo uma ressonância também, mas são casos individualizados. E até pacientes que têm prótese, às vezes, acabam sendo necessários tendo que passar por uma ressonância magnética. Mas lembrando que a prótese ela não contraindica exame nenhum, nem mamografia, nem ultrassom e nem a ressonância. Então, as mulheres que têm prótese, elas devem fazer também todos os exames como todas as outras. Isso é importante. E de uma forma resumida, doutor, a paciente descobriu um tumor, um nódulo. Qual é o procedimento? O que deve ser feito para essa mulher? Quando você descobre um nódulo na mama com suspeita de malignidade, tem uma classificação chamada BIRADS, né?
que no resultado lá da mamografia está lá. Quando o BIRADS é 4 para cima, né, 4 e 5, por exemplo, o mastologista, o médico lá que cuida da mama, ele vai avaliar aquele nódulo e provavelmente ele vai fazer uma punção daquele nódulo, vai tirar um pedacinho dele e mandar para o estudo, para o laboratório. Ali no laboratório vai ver que isso aqui, a característica é maligna ou não. Se for maligna, aí já parte para outros exames chamados de exame de estadiamento, para ver se a doença está localizada só na mama e depois para o tratamento em si, né? Falando do tratamento, de uma forma até resumida, não precisa ser nada específico, mas quais os tratamentos que existem para os cânceres de mama? O mais comum é a cirurgia, é um tratamento já que é clássico, né? Ou parcial, que é a grande maioria dos casos, tira um pedacinho da mama, principalmente quando está início. Até nisso é vantagem, essa mama tirar lançada corre o risco de ter que tirar a mama toda, a famosa mastectomia. Então no comecinho você tira só um pedaço, só uma parte. Aí a partir daquilo nós temos outros tratamentos que podem ser feitos, quimioterapia, né? Que é o que mais tóxico hoje, né? A radioterapia, que é tranquila, mas também tem uma certa toxicidade, demora um certo tempo, e hormonoterapia, e hoje em dia você começou com outras coisas como imunoterapia e etc. Então os tratamentos estão evoluindo bastante, só que quem descobre no começo quase não precisa de nada. Essa é a vantagem, o tratamento evolui muito, tem muito tratamento, mas quem utiliza geralmente quem tem doença mais avançada, quem tem doença menos avançada vai usar muito pouco. Então essa aqui já começa a diferença, porque quem passou por uma quimioterapia sabe o quão é sofrido, quem passou por cirurgia, etc, etc. Então a mensagem é sempre essa, vamos descobrir no começo, é muito mais rápido, muito mais fácil e muito menos doloroso, né? Com certeza, com certeza. Então vocês estão percebendo, pessoal, que não existe uma receita de bolo quando a gente está falando do tratamento de uma doença tão séria, né? É importante identificar essas lesões no início e personalizar o tratamento, para que você possa fornecer um tratamento de qualidade, obviamente, e com menos risco de lesar de alguma forma, seja esteticamente ou mesmo, né, o próprio organismo de uma forma geral durante o próprio tratamento. E doutor, uma mensagem final para as mulheres e homens também que estão assistindo a gente. Sim. A respeito dessa conscientização. A mensagem que eu gosto de passar é primeiro para a gente ter um amor pelo nosso corpo, né, se cuidar, se alimentar bem, dormir bem, viver uma vida saudável, né? Atividade física. Essa é uma mensagem fundamental. Isso é o passo principal para a gente prevenir o câncer. E outra mensagem, mulheres, vamos fazer a mamografia a partir dos 40 anos, vamos procurar um médico a partir dos 40. O Outubro Rosa está aqui para isso. Esse lacinho foi criado para conscientizar da necessidade da prevenção e diagnóstico precoce. Essa é a mensagem. E eu peço para que todo mundo que está ouvindo a gente nessa nossa conversa, que é uma conversa muito bacana, eu de novo agradeço você, parabenizo aí pelo seu trabalho, né? A mensagem é, passe essa informação para frente, você pode salvar a vida de alguém ajudando, conscientizando também, obrigado. Excelente, doutor, foi um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui, com certeza a gente vai fazer muitos outros programas a respeito de assuntos aí relacionados à saúde. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você faz. O Dr. Norberto é responsável pelo Hospital do Câncer em Ourinhos, na cidade de Ourinhos. Sim. E tem feito um trabalho maravilhoso aí na cidade e ajudando muita gente. Então, passa essa informação para frente, que isso é importante. Pessoal, eu que agradeço. Um abraço para você. Obrigado. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E já entrando nas partes finais do nosso programa, depois desse bate-papo incrível que nós tivemos com o Dr. Norberto sobre o Outubro Rosa, esse mês que tem um carinho especial no coração de todo ginecologista e, lógico, de todos vocês também, nós vamos para as nossas curiosidades. Hoje eu escolhi uma curiosidade que tem tudo a ver com o nosso tema, o início da mamografia. Basicamente, a gente tem que falar antes disso do início do raio-x, que surgiu em 1895. 18 anos depois, um cirurgião chamado Albert Solomon,
ele começou a fazer radiografias de peças cirúrgicas que ele tinha tirado através de uma mastectomia, a retirada das mamas. Ele começou a radiografar essas peças e ele identificou algumas lesões e ele deu nome para essas lesões de microcalcificações. São lesões conhecidas até hoje e que podem ser, sim, precursoras do câncer de mama. E só depois, em 1966, que nós tivemos aparelhos de raio-x que eram especializados para a imagem das mamas e que nós chamamos de mamografia. A partir daí, obviamente, a evolução foi cada vez maior. E pessoal, já finalizando o nosso programa de hoje, de verdade agora, eu queria lembrar vocês de acompanhar todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos aqui nas redes sociais, tanto na rede social da TVC, no canal 13 da NET, nas redes sociais do Dr. Lucas Tosi. E não se esqueçam, mandem as suas perguntas pra gente, mandem o seu feedback, que a gente faz tudo isso pensando em vocês, pessoal. Um forte abraço e até mais!